Sejam todos bem-vindos ao nosso Leishcast, nessa nossa nova temporada, onde vamos abordar vários temas a respeito da leishmaniose. Vamos trazer aqui tutores, especialistas na área, especialistas e celebridades no ramo da leishmaniose, especialistas que vão falar sobre cardiologia, dermatologia, oftalmologia, todas as áreas da veterinária afins que acabam se encontrando com toda a questão clínica da leishmaniose, para trazer para vocês cada vez mais conteúdo e informação para que as pessoas fiquem ligadas a respeito dessa doença que tanto mal traz para nós e para os nossos animais. E hoje, no nosso primeiro episódio, eu tenho o prazer de trazer aqui o Dr. Vitor Márcio Ribeiro, essa celebridade da medicina veterinária no Brasil, membro fundador do Brasileish, que é esse grupo de estudos que dá as diretrizes do tratamento da leishmaniose no Brasil. E graças a ele e esse grupo de estudos, hoje a gente pode optar por tratar animais com leishmaniose e não mais optar pela matança que antigamente se fazia. Boa noite, professor Vitor. Seja bem-vindo ao Leishcast. Boa noite, Thiago. É um prazer estar aqui com você. Você que está sempre junto com a gente lá nos eventos, lá em Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, né? Então, é sempre um prazer a gente poder se encontrar e poder bater um papo e falar daquilo que é o nosso ofício, né, Thiago? Cuidar dos animais, né? E tentar fazer o melhor que a gente pode, né? Ressaltando sempre a sua simplicidade, a sua vontade de ensinar e de passar esse conhecimento, esse vasto conhecimento aí. Eu fico encantado sempre que eu converso com o senhor aí. Não é porque o senhor está aqui comigo, mas muito bom. É uma honra. Professor Vitor, na sua visão, quais são os maiores desafios que a gente enfrenta como veterinário hoje no tratamento da leishmaniose no Brasil? Uma pergunta bem ampla, assim, para o senhor começar, para a gente começar esse bate-papo aí, para desenrolar esse tema que é tão importante. Tiago, eu diria que assim, o tratamento da leishmaniose, por si só, da leishmaniose canina, e vou lhe estender um pouquinho na leishmaniose felina, e vou estender um pouquinho na leishmaniose equina, é desafiador. Mas eu acredito que ele é desafiador no mundo inteiro. Eu acho que os colegas da Europa também, eles têm uma grande dificuldade no manejo clínico de alguns pacientes, que são aqueles que a nossa colega Romeica chama dos não respondedores, né? Aqueles animais que têm uma constituição imunológica de não conseguir enfrentar o desafio da leishmania e começar a apresentar quadros piores. Eu diria que no Brasil a gente tem uma limitação. A gente tem uma droga menos do que os colegas da Europa. E talvez seja a droga que, para eles, seria a droga de mais importância, porque no Brasil, o Brasil tem um número de casos de leishmaniose visceral humana muito maior do que a Europa, e o arsenal terapêutico da leishmaniose humana também é muito escasso. E aí o Brasil ele não oferece aos cães aquilo que a comunidade europeia oferece no tratamento com uma das drogas que eles têm. Isso minimiza, às vezes, um pouco, algumas dificuldades de tratamento. Mas, com o que a gente tem, eu acho que a gente consegue manejar sabendo que, em alguns cães, a gente vai perder a batalha, dependendo disso que eu falei, essa arquitetura imunológica que alguns animais têm, mas que não são protetores para eles quando enfrentam o desafio da leishmania. O outro grande desafio que a gente enfrenta é o controle do coletivo. Nós temos hoje uma população de animais que não tem acesso à medicina veterinária, que são os animais que vivem nas ruas, são os animais de comunidades mais empobrecidas, e que eles também estão enfrentando o desafio da leishmaniose sem poder frequentar um consultório veterinário adequado, sem poder fazer os exames adequados, sem poder tomar a repetição dos exames como precisa. Então, esse é o outro desafio da medicina veterinária, que leva a uma consequência que é muito desagradável, né?
que o Brasil ainda mata muitos cães por causa do diagnóstico da leishmaniose. Então, isso aí eu acho que eu desenho um pouco da complexidade, né? É uma doença difícil de tratar, é uma doença que as pessoas de pouco poder aquisitivo têm mais dificuldade de tratar, e uma doença que ainda tem o estigma dos animais que os tutores não podem tratar terem que morrer. O senhor é a história viva da leishmaniose no Brasil, eu costumo dizer, né? E eu queria entender, assim, eu me encanto quando o senhor fala da história, porque, assim, eu já tenho um certo tempo de profissão, mas eu vejo que o seu envolvimento já é de longa data, né? Então, assim, eu queria entender, assim, nessa questão histórica da leishmaniose, quando o senhor começou a estudar, como é que foi, como é que era no começo de tudo isso, quais eram os desafios que o senhor, como um médico veterinário que estudava, que tinha aquela ânsia de chegar num momento como hoje, de possibilidade de tratamento, como foi começar isso tudo, como foi o início do Brasileixe, né, que é esse grupo maravilhoso aí que envolve tantos profissionais de ponta no Brasil. Como que foi o começo para reunir esse pessoal todo para organizar essa questão do tratamento, e o que o senhor sofreu nesse período todo aí? Conta para nós como é que foi essa história aí. É uma história que, primeiro, eu tenho que dizer que ela foi sempre um debate científico, né? Eu construí amigos durante todo esse período, inclusive aqueles que não concordavam comigo e que defendiam que os animais deveriam ser mortos. E todos eles nunca... Eu não me lembro de alguém que eu não tenha um bom relacionamento, sabe? Quando a gente foi informado de que existia uma doença em Belo Horizonte, que era uma doença que transmitia também para as pessoas e que os animais infectados tinham que morrer, a gente recebeu essa informação com muita surpresa. E aí a gente começou a se informar o que era a leishmaniose. Porque no meu tempo de escola, na parasitologia, eu tive uma aula de leishmaniose que foi dada por um professor da área da biologia, que não conhecia veterinária, e que deu ela toda no lado humano, como uma doença de seres humanos. Quando eu fui ser professor de parasitologia, os casos começaram a acontecer. E lá dentro daquele departamento, que era a fonte do saber da leishmaniose, que era controlado só por cientistas e que todos harmonizavam no conceito de que os cães tinham que ser eutanasiados como uma medida de controle, eu comecei a aprender sobre leishmaniose, com alguns professores que chegavam para mim e falavam: Vitor, mas esse pessoal está pensando errado, não é assim. Na Anclivepa, que na época o meu saudoso, querido amigo Manfredo era junto comigo os mais, talvez, as lideranças que mais influenciavam lá dentro da Anclivepa, junto com mais alguns colegas de muito valor, a gente começou a discutir se estava certo o que a gente estava fazendo, porque a gente estava fazendo muitas eutanásias. Então, os animais chegavam, colhiam sangue, dava sorologia positiva e a gente chamava o tutor e fazia eutanásia, fazia eutanásia, fazia eutanásia. E aquilo foi dando na gente um sentimento mesmo de que tinha alguma coisa errada. A gente não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí a gente começa a se aproximar da pesquisa. E se aproximar da pesquisa, que era a pesquisa chamada fora da casinha, né? Aqueles pesquisadores que queriam mostrar algo diferente. Então, um pesquisador da Fiocruz, na época, se associa ao Manfredo e começa a tratar animais. E esse hoje é o professor Reginaldo Brasil, que está no Rio, e um outro colega hoje, que é professor lá em Divinópolis, na Federal, fazia mestrado na época e começa a tratar cães e dar longevidade para os cães. E o mito de que os animais, tratamento não dava certo, porque tinha uma publicação do professor Marzocchi, lá do Rio de Janeiro, falando que os cães não respondiam ao tratamento e que as drogas matavam os cães. E a droga utilizada era o glutantine. E aquilo tudo pesava na gente, até que nós fizemos o primeiro simpósio internacional de leishmaniose visceral canina, promovido pela Anclivepa,
isso, salvo engano, foi em 97, a gente divulgou essas imagens, até lá no Brasileixo. Vou te dar essa informação bem direitinho aqui, ó, porque veio, na época, tinha um professor na escola de veterinária que tinha feito o doutorado dele na Espanha, em Madrid. E nós soubemos, porque a gente foi pesquisando, que lá em Madrid eles tratavam os animais rotineiramente, os animais com leishmaniose, e na Europa inteira. E nós falamos, não, então o errado está errado mesmo. Por que nós estamos matando os animais aqui sem parar? O que está acontecendo com a gente? E aí veio a sugestão, e que a gente adorou a sugestão. Quer ver? Ó, primeiro simpósio internacional, eu vou mostrar para você aqui a fotinha da Anclivepa, em 1997. Olha aqui. Está dando para ver? A doutora Guadalupe Miró, a doutora Guadalupe, que é do Leishvet, o celular não está sendo bonzinho. Não, aqui, deu para ver, deu para ver. 1997, nós trouxemos a doutora Guadalupe aqui, o doutor Nivaldo, que era o professor, que foi presidente do conselho e também já partiu dessa vida, ele nos ajudou a trazê-la e ela veio. E eu, na época, era professor na UFMG, na parasitologia, eu levei ela para dar uma aula na pós-graduação, e ela deu o primeiro simpósio do Brasileixo. Hoje o Brasileixo assumiu, que foi da Anclivepa, Minas Gerais, e ela apresentou com uma suavidade do mundo, com uma tranquilidade do mundo, os protocolos de tratamento da leishmaniose visceral canina, que eles faziam na Europa na rotina. Os protocolos envolviam o glucantime, o alopurinol, a anfotericina B, e ela mostrava trabalhos que mostravam que os animais que eram tratados tinham menor potencial de transmissão para o flebótomo, e nos perguntava por que no Brasil se obrigava a matar cães. Isso gerou uma revolta enorme, né, no grupo da pesquisa que defendia o tratamento, e até então nunca tinham sido contestados. E depois daquele evento, eu lembro até hoje que no dia que encerrou o evento, eu peguei o microfone e falei no alto do auditório: a Anclivepa Minas Gerais, a partir dessa data, não mais concorda que os animais sejam mortos. A partir dessa data, a Anclivepa passa a defender o tratamento dos cães. E aí começou um debate científico, né? O Conselho Federal era contra a gente, queria que a gente matasse, a gente não matava, mas, ao mesmo tempo, respeitava muita gente. Então, nunca, nenhum colega de conselho, naquela gestão do doutor Benedito, era contra o tratamento, advertia que não podia, mas nunca ele chegou perto de mim, fez qualquer ameaça pessoal. Que apesar de ser proibido, a história de você sempre foi muito baseada em fatos, né? Em dados e fatos, evidência, né? Em ciência mesmo. Eu lembro uma vez que eu fui no Conselho Federal dar uma aula sobre tratamento canino, e dei a aula sobre tratamento canino dos meus casos, e tinha essa questão, é proibido, mas assim, nenhum colega chegou a me dar qualquer dificultação, porque a gente era baseado em evidência, era baseado nos conceitos que a gente tinha. E aí, assim, são inúmeras histórias nesse caminho que a gente foi levando, até que, uma época, o Ministério da Saúde nos convidou para um evento da OPAS. Eu tive a oportunidade de ir nesse evento da OPAS e dar uma palestra sobre tratamento canino em Belo Horizonte e o impacto dele nos casos caninos, nos casos humanos. Na época tinha a doutora Giovana, que era promotora de saúde de Belo Horizonte, que assumiu completamente a defesa do tratamento. Então, nós tínhamos uma aliada fortíssima aqui no município, que defendia que os cães não podiam ser pegos aleatoriamente para morrerem. E isso foi ganhando músculo. E isso aqui em Belo Horizonte acontecia, mas acontecia lá no Mato Grosso com o doutor André, acontecia lá em São Paulo com o doutor Fábio, acontecia com o doutor Paulo lá em Brasília,
Então, pequenos focos começavam a acontecer no Brasil de colegas que queriam tratar baseado em evidência, que discordavam da eutanásia e que não queriam que aquilo continuasse. E nisso a gente começou a ter muito mais, a gente começou a se encontrar, a gente começou a fazer eventos juntos. Na época, o Laboratório Fordoge lançava a Leishmune, isso aproximou os colegas, porque o laboratório convidava gente para discutir sobre leishmaniose, então a gente foi crescendo nesse conhecimento. E numa época em que estava muito acirrado esse debate, mata-mata, colegas de São Paulo, também colegas assim de grande saber, mas que defendiam o tratamento fortemente, até denunciavam colegas em São Paulo de tratamento. Eu estava em São Paulo dando uma palestra, não me lembro qual era o evento, mas que na hora que terminou a minha palestra, eu falei, olha, nós vamos criar um grupo hoje, esse grupo vai chamar Brasileixe, inspirado no Leishvet europeu. Isso eu já tinha voltado do Congresso Mundial de Palermo. E nós vamos convidar colegas, e na mesma hora, a doutora Ingrid estava no palco, falei, Ingrid, você quer participar? Doutor Fábio, você quer participar? E aquele núcleo começou, e a gente foi ligando um para os outros, que eram os colegas que defendiam o tratamento, que não escondiam de tratar, porque tinha colega que tratava, mas não falava, era tudo uma coisa meio velada. E a gente tratava e falava que tratava. A gente não, em momento nenhum, a gente negava o tratamento. E aí nasceu o Brasileixo, né? E eu lembro que a regra do Brasileixo, na época, era que, além do notório saber, o veterinário, para participar, precisava defender a vida animal. Isso era e é até hoje, né? Isso era uma condição para ser membro do Brasileixo, que começou pensando em ser um grupo, uma associação, mas que, com o passar do tempo, a gente percebeu que não dava, tinha que ser um grupo, como é o Leishvet mesmo, um grupo, que não se expande, não tem associado, mas tudo do Brasileiro, para todo mundo que quer entrar no site, ler os trabalhos, olhar os slides de palestra, tudo que a gente tem, que os participantes oferecem para a gente, é disponível a categoria veterinária. Então, não precisa ser sócio ou pagar anuidade, nada disso. E o grupo não tem nenhum fim lucrativo, né? O grupo se sustenta com os eventos. Então, os laboratórios pagam uma cota, o conselho ajuda, e com isso a gente vai fazendo um fundo de caixa que nos permite fazer os trabalhos, agora as diretrizes que a gente vai editar, a gente tem um capital que consegue cobrar isso. Mas é um grupo absolutamente voluntário, né? Ninguém tem nenhum ganho financeiro em relação à participação. E aí essa história vem, e o desafio ainda continua hoje, como eu falei no início, né? Nós temos limitação de drogas para utilizar nos cães, a gente tem a questão econômica, que é uma questão do Brasil, a gente ainda tem o Ministério da Saúde recomendando a eutanásia como carro-chefe de controle. Para eles também, né? Recomendar a eutanásia, né? Ainda continua essa recomendação. Embora participar disso e simplesmente finalizar com uma eutanásia num caso desse, né? Não entendi Não, é cômodo para eles indicar a eutanásia, porque não participam, de repente, como na Europa, como o senhor mesmo citou aí na Europa, como funciona a questão do tratamento. Mas eu vou confessar uma coisa para você, Tiago. A gente tem uma dificuldade que, às vezes, a gente, no caso humano, por exemplo, né? Já me chamaram para participar de um grupo de discussão de um surto de leishmaniose visceral que teve numa tribo indígena, que é um grupo fechado, e casos de crianças com calazar. E um grupo de cães, um grande grupo de cães também com calazar. Aí você entra num impasse, né? Você precisa tratar esses animais, você precisa tratar as crianças, você precisa controlar os flebotomínios. Então, tem situações em que é muito difícil você fugir da questão do afastamento dos animais da convivência. Mas são situações em que você discute, você avalia e você percebe assim, não há outra alternativa. Mas o Brasil tem alternativas. O governo como um todo, né, o Ministério da Saúde hoje, ele é representado por veterinários, colegas, que
tem um saber de leishmaniose animal muito grande, antigamente não tinha, antigamente eram colegas da área humana, sejam médicos, biólogos ou enfermeiros, que não sabiam veterinária. Então, para eles, essa questão de matar os animais era uma questão que chegava a ser simples, né? Uma vez um colega de lá, esse colega era médico, ele me ligou e falou, Vitor, mas qual é o problema de vocês veterinários? É só cachorro. A gente mata e põe outro. Qual o problema disso? Eu falei, é por isso que você é médico. Assim, se você fosse veterinário, você veria problema. Porque você, do jeito que você fala comigo, parece que a minha profissão ela não tem valor para você. Era a visão, e talvez que ainda exista, de alguns profissionais em relação a gente enquanto médicos, né? Os nossos pacientes precisam viver. E a gente tem que entender que todos são nossos pacientes. Agora, precisa de muito investimento público para controlar a população de cães, para a educação que os animais não devem ficar frequentando a rua. Aí não é só leishmania, aí tem outras doenças envolvidas. Então, a gente precisa de muitas ações paralelas para que a morte sumária dos cães ela seja evitada, como foi com a raiva. Eu vou ser muito jovem, mas na minha época, assim, a carrocinha ela fazia atrocidades com os animais. E a sociedade deixava, isso que é pior, Tiago. A sociedade via acontecer, via os caras laçando os cachorros, via os caras... Coisa tão diferente, né, professor? Hoje a coisa está um pouquinho mudada, né? Completamente diferente. Se o homem da carrocinha daquela época agia assim hoje em dia, a população lincha ele, prende ele, sabe? Hoje mudou. Então, o conceito da vida animal, graças a Deus, hoje, está muito melhor, assim, no coletivo, né? Embora existam distorções, algumas pessoas que não valorizam a vida nem do animal, nem do ser humano, né? Por que o senhor acha, o que o senhor acha de ainda até hoje os veterinários negarem a questão do tratamento? Eu vejo muito isso, né, na questão quando faço a minha telemedicina, de tutores passarem por 3, 4 veterinários e os veterinários continuarem, não veterinários, né, ligados à rede pública, mas veterinários de campo mesmo, como eu digo, continuarem indicando eutanásia sem dar para o tutor nenhuma alternativa de tratamento. Qual que seria a justificativa no teu modo de ver hoje, assim? Eu acho que é ignorância. É ignorância. Uma vez eu fui dar uma aula na UFMG, no departamento de preventiva, foi onde eu fiz meu mestrado. E o meu orientador é uma pessoa que eu sempre admirei, mas que nós começamos a caminhar em lados opostos depois da leishmaniose. Porque ele defendia muito a eutanásia e eu muito o tratamento. Ele até morreu recentemente, o professor Elvio, uma das grandes figuras da UFMG na escola de veterinária. E ele, mais o grupo, que era o grupo da preventiva, da epidemiologia, eram todos favoráveis à eutanásia. E um outro professor, que era um parasitologista, que tinha entrado no departamento de preventiva, que tinha uma visão mais médica veterinária, ele me convidou para dar aula de leishmaniose. E eu falei, esse professor também já morreu, muito meu amigo, esse professor ficou meu amigo mesmo, de convivência, o professor Zé Oswaldo, que é uma outra lenda da medicina veterinária no nosso país. Eu tive a graça de conhecer pessoas tão importantes assim. Eu falei com ele, professor, o senhor sabe lá que o pessoal é meio bravo. Ele falou, não, Vitor, vai lá, vai de boa. O pessoal gosta de você, pode ir. Aí, quando eu comecei a minha aula, Tiago, os professores da epidemiologia sentaram no fundo da sala e foi sobre isso que você me perguntou que eu falei. Eu falei assim, olha, gente, eu vou falar para vocês, alunos, sobre leishmaniose canina. E vou falar sobre o tratamento canino. E vou começar dizendo uma coisa, e lá atrás está o professor Elvio, está o professor Zé Ailton, está o professor Francisco, estão os professores que eu conheço e que eu respeito demais, mas vou dizer para vocês, se eles falam, ou se alguém aqui nesse departamento fala que leishmaniose canina não tem tratamento, tem duas opções. Ou eles não sabem, ou eles estão mentindo para vocês. Por quê? Que tem tratamento, é claro que tem. Agora, o colega tem o direito de ser contra. Ele pode virar e falar, não, é uma doença muito complicada. Olha, não tem que estudar. Né?
tem que fazer muita coisa, é caro, você vai gastar dinheiro e tal, mas ele está formulando uma opinião que o tutor pode não concordar. Agora, tem tratamento, doutor? Tem tratamento. O senhor trata? Não, eu não trato, eu acho que não deve tratar. Pronto. É um direito que cada cidadão tem, mas que tem o dever ético de encaminhar o animal para ser tratado, se assim o tutor desejar. É o que eu cobro hoje das prefeituras, né? Diga ao tutor que o animal dele pode ser tratado. Não esconda isso dele. E diga a ele que o tratamento é para procurar um veterinário. Não é tratamento qualquer, porque a doença é muito séria. Então, não é uma doença para se prescrever um remédio apenas e ir dando, e dando, e dando. Tem que haver um acompanhamento médico, que pode ser mais sofisticado e pode ser mais simples, de acordo com a situação econômica do tutor, como é na medicina humana, né, Tiago? Assim, o cara pode precisar hoje de uma cirurgia, ele pode ir na cirurgia do hospital do bairro, pode ir na cirurgia do hospital da capital e pode ir na cirurgia lá no Albert Einstein, lá em São Paulo, né? Então, ele pode escolher, dependendo da posse dele, ou escolher ou saber onde que ele pode penetrar, né? O Brasil, ele é assim, A gente né? falou de passado, a gente fala de presente, o senhor é, como eu sempre digo, né? O senhor é uma referência para mim aqui. Em termos de futuro, como é que o senhor enxerga a medicina veterinária nesse ramo, né? Eu atuo aqui na telemedicina, fazendo algumas assistências a veterinários e teleorientações a tutores, mas é um exemplo, né? É um exemplo de caso, né? Da tecnologia auxiliando na questão da leishmaniose. Como que o senhor enxerga o futuro do tratamento, o futuro dessa assistência? Porque a gente sabe que o conhecimento precisa chegar nas pontas, né, nas diversas pontas do país, aí até fora do país. O país é imenso, é gigantesco, né? A gente tem estados que são maiores que muitos países na Europa, em outros continentes. E a gente precisa fazer chegar, né? A gente tem uma cartilha no Brasileixo, agora o senhor mesmo sabe, estão desenvolvendo diretrizes novas. Como que a gente faz, na sua visão, para chegar esse conhecimento lá na ponta, lá no interior do Maranhão, do Piauí, do Acre, né, de Minas Gerais, que é um continente também, né? Outro estado gigantesco, né? Como que a gente faz para chegar esse conhecimento lá? Olha, eu trabalho com educação continuada, eu acho que desde que eu formei, dentro dos limites de cada época, né? Então, eu acho que a educação continuada é um caminho. Eu acho que nós temos que nos organizar a tentar convocar veterinários nos vários lugares que possam existir e discutir com os veterinários as ações que podem ser implementadas para cuidar melhor dos animais. Então, nós tivemos aí há uns 15 dias o congresso lá em São Paulo de saúde única, e eu participei de uma sala que foi a sala da medicina do coletivo, né? Como lidar em algumas comunidades ou em algumas situações onde você precisa fazer ações de saúde, não olhando apenas um paciente, mas olhando uma comunidade, né? Então, por exemplo, como é que você faz um canil para controlar a transmissibilidade da leishmania? É diferente de você tentar controlar a transmissibilidade da sinomose, mas elas batem mais ou menos do mesmo jeito, né? Controlar uma transmissão direta, ela pode ser até mais difícil do que controlar uma transmissão vetorial, como é o caso da leishmania. Então, nós estamos precisando produzir conhecimento. Eu conversei hoje com a colega da revista Clínica Veterinária, de que a gente precisa, ela até que me falou isso, escrever orientações, convocar veterinários para essas orientações. Então, o Brasileixo hoje tem discutido de não fazer apenas um evento por ano, mas a gente começou já há 2 anos fazendo a Noite do Brasileixo, que são momentos em que está aberto para toda a categoria, para poder discutir essas questões cotidianas, o melhor diagnóstico, o melhor tratamento. E a gente tem que ter um cuidado muito grande na assistência online, porque a assistência online ela pode levar um comodismo do tutor de
pegar uma informação e, se você não consegue, não tem olhos no colega que está olhando, você não consegue avaliar bem aquele paciente que te apresenta. Isso é uma preocupação que eu tenho comigo, porque me pedem muito para fazer atendimentos online, e eu já fiz alguns, e alguns eu vi que era difícil, porque assim, não tinha o apoio de um colega na região, e hoje mesmo eu tive uma reunião com uma colega de um caso suspeito de neuroleixo, e que a gente estava discutindo quais ações tomar, como fazer um animal do centro-oeste do Brasil, quais exames fazer. Às vezes a gente pede os exames, os colegas não conseguem coletar, nem todo lugar estão preparados para fazer uma biópsia de pele ou para fazer uma punção de medula óssea. Então, você vai adaptando aquilo ali para que você, de fato, construa conhecimento que auxilie. Mas eu acho que é um trabalho de formiguinha, sabe, Tiago? É um trabalho que a gente tem que estar mantendo o dia após dia, para que a gente possa oferecer ao colega que está, igual eu tive uma vez em Tocantins, um colega que trabalha na Transamazônica, numa cidadezinha lá na beira da Transamazônica, e lá está cheio de cachorro com leishmania. Então, tentar discutir a realidade dele, o diagnóstico que ele consegue dar, o tratamento que ele consegue formular, como que aquela comunidade vê o cachorro com leishmania, porque são culturas completamente diferentes, né? E eu não sei todas as soluções. Eu, de fato, eu sou desafiado toda hora para dizer alguma coisa sobre essas coisas, e por isso que eu não paro de estudar, por isso que a gente não para de discutir. Quais são as medidas mais simples que a gente pode tomar? E o brasileiro já discutiu sobre isso, fazer uma cartilha e oferecer a todas as prefeituras do Brasil onde tiver leishmaniose. Quais são as medidas que podem ser tomadas pelo poder público para minimizar a situação das pessoas, que o Ministério da Saúde já fez, em grande parte, oferecendo o colar, né? Isso já é uma grande ação, que é uma ação paga pelo SUS. Então, o colar que é oferecido nas comunidades de alta transmissão, ele é com dinheiro do imposto do cidadão, para minimizar o risco de contaminação humana, como é a campanha antirrábica também. Quem paga a campanha antirrábica é o SUS. Então, são duas coisas que o SUS destina dinheiro para animais. É a prevenção da raiva e agora a prevenção da leishmania. Mas o que ainda eu acho que precisa evoluir? É parar de matar cachorro soro positivo, é encolerar o cachorro soro positivo e mandar procurar o veterinário. Ah, mas é pobre, não tem jeito, então cria hospital público. O hospital público é para atender essa população que não tem dinheiro para poder pagar o veterinário privado. E o que tem dinheiro vai procurar o veterinário privado, como faz até hoje, vai procurar você, vai procurar a minha aqui em Belo Horizonte, vai pagar pelo serviço, você vai tratar com tudo que você pode tratar de qualidade, que nem sempre o atendimento público consegue dar, né? Algumas situações de oferecimento, que a gente sabe que a medicina também, ela tem, né, o básico e ela tem vamos dizer, o avançado, né? E é aquela pergunta, eu me lembro muito, Tiago, doenças como a leishmaniose, que são zoonoses, eu me lembro muito uma época que um senador da República propôs em Brasília que os filhos de políticos, quaisquer políticos, estudassem em escolas públicas. Isso, na época que ele propôs, assim, meia dúzia só que defendeu essa ideia. Ninguém quis essa ideia. Piada, né? Era uma piada. O cara fala, ué, mas peraí, eu vou pôr meu filho numa escola pública? Isso é uma incoerência para o país. A outra é que os mandatários do país, os grandes políticos do país, frequentassem a medicina pública também. Assim, porque os grandes mandatários do país frequentam a medicina mais cara do país. Claro. E por que isso? Eles é que determinam como é que é a política pública do país de saúde, como é que é a política de educação. A verba nunca é a maior para isso, então que eles se sujeitem a isso, né? Mas é porque a política, na minha ideia, ela é um sacerdócio. Ela não é um lugar de ganhar dinheiro. Mas no nosso país, política é um lugar de ganhar dinheiro, né? É uma profissão. Eu ganho dinheiro com a veterinária, mas essas ações que a gente faz, elas são voluntárias, porque a minha profissão é ser veterinário.
Mas eu lembro, nossa, quantas vezes eu discuti isso com uma colega, que logo que ela foi eleita vereadora, o gabinete comprou um carro para ela, que ela tinha uma verba de gabinete. Eu falei, como assim? Não faço não. Não comece, continua a andar de ônibus que você andava. Por que você precisa agora ter carro? Precisa ter um staff? Não. Continua tentando fazer aquilo que você fazia. Mas é uma situação que o país... você acaba entrando num sistema, né? Que você mora em lugar privilegiado, você tem A realidade é outra, né, professor? Faço a política para os outros, né? Para mim é... Exatamente. E isso Professor Vitor, respinga na nossa vida, claro que respinga. Exato. Professor, eu queria agradecer do fundo do coração, o senhor foi perfeito aqui com a gente conseguiu fechar no tempo certo aí. Eu realizei um sonho hoje, né, que era trazer o senhor para o LeiteCast e estou muito contente aqui. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Sim. E é uma honra lhe ter aqui mais uma vez. Tiago, é um prazer, conta com a gente, viu? Toda vez que você necessitar. Como eu te disse, às vezes o contato é um pouco mais difícil, porque é muito corrido, mas eu acho que é o nosso ofício. A gente faz isso com o maior prazer, né? Porque, eu sei. Eu sou um veterinário vocacionado, e vocacionado em ser aquilo que é a nossa inspiração, que é o cuidar dos animais, né? A gente vive disso, a gente cobra por isso, a gente tem preço, quando a gente está nos nossos hospitais, nos nossos consultórios, mas a gente não se limita apenas a isso. A gente é vocacionado, então, manter essa vocação e defender a vida animal e defender a vida, não é só animal. Eu amo o ser humano também. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, como eu, você e todo mundo, né? Nós somos o fruto da criação mais especial e que nos foi dado cuidar desse planeta, cuidar da vida, e é essa nossa obrigação, cuidar da vida. Beleza? Bom, então eu queria agradecer ao Dr. Vitor por esse nosso episódio e convidar vocês para assistir os nossos novos episódios que vem por aí nessa nossa nova temporada. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao LeiteCast. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e o mais importante, te inscreve no canal, porque assim você nos ajuda a crescer e disseminar cada vez mais informações sobre leishmaniose. Obrigado e até o próximo LeiteCast.